Boa noite, gente. Tudo bem? Hoje a gente está aqui com o Marco Paulo Rola. Ele é natural de São Domingos da Prata, aqui de Minas Gerais. Nasceu em 1967. É mestre em artes pela Escola de Belas Artes da UFMG, em 2006. Bacharel em artes pela mesma instituição. Foi em 1990. E desde 2009 é professor da Escola Guinhar, UENG, a Universidade do Estado de Minas Gerais. Foi onde ele criou a disciplina de performance. Inclusive, eu fui uma das primeiras alunas dele, não sei se ele lembra. Mas, recentemente, a Pinacoteca de São Paulo adquiriu uma pintura dele para o seu acervo. Ele também fez residência na Rijksakademie van Beeldende Kunsten, em Amsterdã, desculpa meu holandês, não sei falar, entre 1998 e 1999. Desde 2001, ele é criador, coordenador e editor do CEIA, Centro de Experimentação e Informação de Arte em Belo Horizonte. Rola já realizou exposições individuais no Brasil, Alemanha, Argentina e Holanda. Ele participou de exposições coletivas no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, MAM, Museu de Arte Moderna de São Paulo, Horbach Zement, Dottenhausen, Alemanha, Mu Gallery em Helsinki, Finlândia, na Fundação Pistoletto, Itália, Haarlem Museum, Sonsbeek, em Holanda, em 2016, dentre outras. Participou da programação de performance da 29ª Bienal de São Paulo, em 2010, foi ganhador do Prêmio de Aquisição do Salão Nacional da Funarte, no Rio de Janeiro, do Prêmio Edgar Gunther, de Pintura, do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, no MAC. Em 2015, ele integrou o grupo de performers convidados na Terra Comunal, de Marina Abramovic, no SESC. Em 2018, realizou 2 individuais, no Palácio das Artes, Ópera, e no Centro de Arte Popular, Pela Pele, reconstruindo o homem e a mulher, ambas em Belo Horizonte. Seus trabalhos integram importantes coleções como a do Museu de Arte Moderna de São Paulo, Instituto Itaú Cultural de São Paulo, Museu de Arte da Pampulha de Belo Horizonte, Centro Cultural Inhotim, Brumadinho, Museu de Arte Casa das 11 Janelas, em Belém do Pará, Funarte, no Rio de Janeiro, e Dragão do Mar, Fortaleza, Ceará. Como performer, ele vem se destacando e participando de festivais no Brasil e no exterior. E como coordenador do CEIA, realizou inúmeros eventos no posto de curador da MIP, Manifestação Internacional de Performance, em 2003, 2009 e 2016. E, se eu não me engano, vai abrir esse ano também, né, Marco? E ele vive também aqui em Belo Horizonte, vive e trabalha aqui em Belo Horizonte. É com ele que a gente vai estar hoje, né? Boa noite, Marco. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada, Marco, por estar aqui com a gente. Abrir um espaço na sua agenda. No inferno, para ir para o inferno, a gente está querendo, né? Melhor que o céu, né? Melhor que a terra. Não sei se está aqui. Está meio difícil. Tá. Vamos lá, nós já estamos. Uhum. Conta pra gente a sua trajetória, assim, como que você se deu conta como artista, assim, como que tudo iniciou para você, para a gente começar o assunto. Tá. Olha, foi bem assim natural, assim, sem muito momento exato, porque desde criança eu achava que eu era artista. Certeza, né? Eu não achava, não. Só não entendia, porque eu estava onde estava, se eu era artista, que era no interior, assim, sabe? Sim. Eu achava que não tinha arte, eu achava que Belo Horizonte tinha arte, eu tinha cinema, tinha o patê que eu ia. Mas eu desde sempre já estudava música, já apresentava em tudo que comemoração cívica, fanfarra, tudo que pudesse, carnaval, mestre-sala, tudo que eu pudesse estar fazendo alguma coisa, era artístico para mim.
Não porque está dentro da galeria ou dentro do cinema que não é arte, É, né? mas aquela criança já tinha esse senso é, e por sorte, muitas vezes, muito engraçado que essa coisa vai perseguindo, né? Na escola, as professoras de português sempre faziam teatro. Não teve um ano que eu não fiz teatro, mas escola diferente. Era meio assim, uma coincidência boa, né? Uhum. Até no Promove e tal. As professoras meio que faziam um trabalho que era teatro e acabava virando uma coisa interessante. Enfim. Mas de verdade, 5, mas aos 17 eu integro o, o grupo de improvisação vocal, cênico vocal, que no final se chama Companhia Estupefato. Era lá na Fundação de Educação Artística que começou, né? E a gente sempre esteve por lá. E, e aí o Eduardo Guimarães Alves é um compositor e cantor, Uhum. que foi meio uma pessoa muito importante, que me apresentou as coisas mais incríveis nessa época. Então, assim, aí foi o meu... Onde eu já, assim, quando eu fui para Belas Artes, eu já tinha muito conhecimento, que lá ninguém me passava, né? Né? Tem essa Do história de nível, do professor não nível da passa. coisa, não. Tipo John Cage, né? Bob Wilson, isso que a gente estudava, né? O conceito de 7 anos, 18, assim. Quando eu entrei na Belas Artes, eu transpus a compreensão de deslocamento, de todas as coisas. O último trabalho que eu fiz com esse grupo se chamou de performance, mas a gente não chamava coisa de performance. Mas a Uhum. gente acabou ganhando um prêmio concorrência Fiat. E a gente ficava assim, aonde que a gente pode ter chance maior? Na música, eu podia ser na música, porque tinha uma composição, era uma ópera, sempre uma semi-ópera, quadrinhos, era um conto do Guimarães Rosa, um moço muito branco, que a gente fazia ele na galeria do Palácio das Artes, e a nosso interesse era estranhar e a pessoa não podia ver tudo de uma vez. Então ela via meio uma loucura, acontecia em 15 minutos, um cataclisma dentro da Uhum. galeria. E o interesse era esse, né? Só que aconteceu muito diferente, de outras formas. Que o público ficava sabendo, então lotava. Que ótimo. Mas, E quais instrumentos, Marcos? Além do acordeão que eu já vi, não, você eu estudou estudei piano? piano, né? Mas aí, Piano. piano eu parei há muitos anos, e música, canto, né? Canto. E aí o acordeão foi um achado novo, assim, também, e tem pouco tempo, uns 6 anos, mais ou menos. E, só que eu retomei ele como eu era como criança. Eu não quis estudar. E só estou usando todo o conhecimento que eu já tinha e o meu ouvido e sensibilidade, como era, que eu fiquei muito tempo só, como se fala, tocando de ouvido, fazendo as arranjos das músicas que eu gosto, aquelas coisas, né? Improvisando, Uhum. que é o meu Usa o interesse corpo mais. também, né? Demais, Oi? né? O acordeão. O acordeão, ele é um instrumento, assim, que meio que abraça o corpo e faz uma coisa só, né? Assim, o movimento e a música. O instrumento exige um pouco de corpo também, que é bem pesado. Mas ele é muito especial mesmo. Eu tinha uma sensação que eu achei esse, né? É, então, assim, não tem um começo único, né? A coisa foi encaminhando também, e eu, claro, estava de olho, porque eu achava que eu era, né? Desde 5 eu já tocava piano, ia para a rádio tocar, e na escola, como eu te disse, eu toda comemoração cívica, quase todo dia antes da reza, fazia uma coisinha, recitava, a diretora era minha tia, assim, avó, tinha prima, sobrinha, não. E aí, eu era assim,
um cara que gostava. Então, toda hora eu estava fazendo alguma coisa ali na frente de todo mundo. E o acordeon você já usou em diversas performances, igual você falou. Eu lembro de ter visto uma que você utiliza uma máscara, né? Não sei se é uma máscara neutra, preta. Eu vi na Funarte. Não, não. Oi? Isso não foi com acordeon, não. Foi qual? Essa é com a eletrola. A vitrola. Ah, sim, verdade. Eu vi a do acordeon, eu vi em outro lugar. É que eu já É o vi um várias esmagamento performances. sensível, né? Marcos, É, é maravilhoso. você viu no SESI, Uhum. possivelmente. Eu apresentei lá. Eu Agora lembro de ter só visto. acordeon. Só o acordeon eu apresentei uma outra ali no Museu da Moda, né? Que hoje é Museu da Uhum. Então, foi essa que eu vi, a da Vitrola, na Funarte, e eu lembro de ter visto uma das frutas no Palácio das Artes, que você vai amassando as frutas e Moda. sai Lá não. um líquido vermelho. Eu não Eu fiz estou lá não. levantando a mão para fazer pergunta. Eu tenho tanta pergunta e tanta curiosidade, Opa. mas eu vou fazer só uma. Vai. Só uma primeira. Nossa, com Então, eu tô tanta. com a memória, Mas, minha memória é já ruim me- mesmo. mas já emendando uma na outra. Lá no Primeiro, SESI. porque isso, para mim, uma coisa pessoal, assim, eu participava de carnaval e tal, mas eu demorei muito tempo para me sentir artista. Então, a pergunta, primeiro, que você falou que já se sentia artista, então, assim, aí a minha pergunta é se você acha que isso é uma coisa temporal, do ano que você nasceu e que as coisas se deram pela época que você enxergou as coisas e uma coisa que para mim faz muito sentido já tocar um instrumento tão cedo. Então, assim, se é lógico que parece que é tudo uma coisa tudo junto misturado, mas a minha curiosidade maior é se você não acha isso uma coisa temporal, assim, de você perceber isso pelo ano que você nasceu e você entender isso, de ter vivido isso naquele tempo. Entendeu? Ou tá confuso? Não, não está confuso, não. Eu não acho que tem a ver com o ano que eu vivi, não. Eu acho que nasce muita gente assim, vários anos. Mas Não, mas de a uma tradição questão mesmo foi onde eu nasci, né? na Foi a sua família que eu época, as escolhi. pessoas estudarem música, por Como? exemplo, era mais comum no seu tempo as pessoas terem uma tradição ou uma recorrência das vocações serem já iniciadas na música, por exemplo. Colocava-se um instrumento para a pessoa tocar, e para ela já Tinha, começar a ter uma percepção sim, famílias diferente mais. disso que a gente vive o cotidiano o tempo inteiro. Nas famílias mais abastadas, né? Sendo que a minha não era classe média, né? Mas tinha uma coisa de educação, né? De mulher principalmente, o piano tá em casa, né? Minha mãe, ela casou-se com 18. Na verdade, a arte está desde cedo por causa dela. Ela casou com 18 anos, mas ela era uma pessoa que pintava e o piano era ela que tocava, mas ela nunca tocou. Mas quando casou, levou o piano para casa. O piano que era do pai dela, ela trouxe para casa dela e todos nós lá em casa, com 7 anos, ia entrando na aula de piano. Que a gente teve a sorte que lá na nossa cidade do interior, São Domingos do Prata, chegou assim, na década de 60, chegou uma freira francesa que dava aula de piano, que é uma missão, um movimento social das freiras francesas que estão lá até hoje, super importante, sabe? Fizeram uma casa incrível lá. Mas eu estudei com ela só 2 anos. O que aconteceu é o seguinte, eu com 5 anos, então, vendo meus irmãos tocar, eu olhava e tocava. Eles saíam do piano, eu tocava o que eles tocavam, sem ter aula. Aí
uns 5 anos, imagina aquele tuquinho, né? Nossa, Minha mãe me pôs lá para ter aula. Aí, com 7, a professora me abandonou, porque ela descobriu que eu não usava o método dela, que eu falava para ela assim, toca para me ver. Aí ela tocava, já sabia. E aí ela não sabia o que fazer comigo. criança prodígio, devia ser tão bonitinho. Aí, quando eu vim para Belo Horizonte, aí eu fiquei tocando de ouvido. Até aos 13, quando eu vim para Belo Horizonte com 10, aos 13 eu me ingressei. Graças a Deus, na fundação, sem saber, alguém me direcionou. As coisas acontecem muito assim. Vão aparecendo, assim, sabe? Não é uma coisa assim que eu fico maquinando demais. Uhum. Marco, são quantos anos já de carreira? Assim, você já é um artista bem maduro e, e maravilhoso, tudo. Queria Eu saber um consigo. pouco assim, da sua trajetória, tipo assim, você falou do seu ateliê que é em casa, que você está pensando Uhum. em separar de novo. Você deve ter tido vários ateliês, ateliê coletivo. Sim. Conta um É, pouquinho dessa experiência para a gente. eu imagino que lá em 86, 5 e tal, quando eu fazia música, eu já era artista, né? Assim, Uhum. mas artes plásticas, os meus trabalhos mais interessantes são 88, 89, mais no desenho, assim. Mas porque eu não ligava os pontos ainda, né? Depois eu fiz a ligação. Quando eu decidi que a performance tinha que ser uma coisa que eu tinha que fazer, porque eu estava vendo muita performance sem nenhum conhecimento das outras áreas e pessoas que não iam. Porque também tem um jeito de fazer performance que não precisa disso, né? Dessa, mas também eu estava muito incomodado com o desleixo total. Quase ninguém tinha isso. Sim, isso que eu chamo consciência de corpo, consciência de momento, que a imagem é construída aí, né? Tipo isso aí, ó, que parece natural, mas tem uma questão do tempo aí que eu coloco, que cria tensão. Eu finjo que eu estou natural, mas eu estou fazendo uma lentidão quase imperceptível. Várias coisas, né? E isso é conhecimento de música, dança, Teatro. de presença, de construção de imagem em cena, né? De você se enxergar de dentro, assim, você imaginar fora, por exemplo. Uhum. E aí eu falei, nossa, eu tenho que colocar esse ponto aí e fazer performance. E foi aí, sim, isso é uma questão, por exemplo, quando começou a coisa que chama performance, e teve esse moço muito branco, como eu estava contando na cabeça a história, né? Que a gente foi falando assim, não, vamos mandar para música que não vai passar, porque o Eduardo era músico, mas a gente sabia que o júri não ia dar para ele. Aí, de dança, não, dança também acho que não vale. Eu falei assim, quer saber? Vamos mandar para artes plásticas, vamos chamar de performance. Que ótimo. Ah, meu Deus, foi, e ganhamos. É bom demais. Como performance. Então, assim, essa performance, essa construção dessa linguagem se deu foi aqui em Belo Horizonte mesmo? Ou você teve que ir lá para... Porque eu vejo muito a sua carreira passando pela Holanda, né? Você teve que ir Pois é, lá para a ficou Holanda e parecendo. voltar ou foi tudo aqui? Não. Bom, a base é aqui. Quando eu cheguei na Holanda, eu já tinha essa base, né? Assim, não foi que lá eles nem usavam, assim, a performance para eles era estranho lá na escola. Aham. Eu é que introduzi naquela época. Eu tinha o Tero, que vai estar até com algum trabalho dentro da MIP agora deste ano, da Finlândia, e nós dois, os únicos que estavam fazendo performance, e eles não tinham nem assim, eu falava, tem alguma iluminação, tá? A gente não conhece muito dessa área. Eu falei, meu Deus. Mas tinha alguns instrutores, orientadores, né? Que lá não era uma coisa que tinha aula, era uma residência e os artistas mais incríveis do mundo visitavam o espaço, você marcava o horário, se queria encontrar com alguém no seu ateliê, a pessoa ia lá no seu ateliê fazer um olhar junto, né?
uma conversa. Marcelo, mas isso você disse que não tinha na academia, né? Porque você está falando de 88, né? Porque Não, estou falando desde os anos muito 60 longe. tem a performance já como uma coisa muito quase que É, no meu pensamento leigo assim, quase que já acabando, né? De 60 até 88, a performance teve uma história no circuito já é considerável, né? Você está dizendo sim. na academia na Holanda. É, isso. Lá eles não tinham muitas pessoas que faziam performance. Nessa época, início dos 90, eu senti que ia voltar. Mas tinha uma decadência, assim, o sistema não aceitava muito performance. Era pouca gente fazendo. Porque houve como se diz, uma decadência do fazer performático nos anos 70, aquelas coisas de pintar com a música e tipo, falar que é performance, a pessoa tocando no show e pintando, aquelas coisas, né? Meio totalmente... Essa coisa que eu estava falando, que quando eu percebi isso também nos anos 90, e o corpo estava necessário por causa muito da mídia, de vídeo, fotografia estava muito dominante, né? Eu senti que o corpo seria uma coisa e não estava gostando do desleixo que as coisas aconteciam, meio ainda naquele, como se diz, naquela percepção das artes plásticas um pouco assim, que o artista se dá, assim, sei lá, tem um pouco de falta de humildade, de querer aprender alguma coisa e também preconceito, né? Com as outras áreas, com a dança, com o teatro, e de talvez aprender com, por exemplo, a Marina, ela não aprende com as artes cênicas, ela aprende com a meditação, com a questão do estado de corpo, né, na presença meditativa, energética e tal, né, por exemplo. Há outros caminhos para você criar tônus de presença, né? Eu mesmo, por muito tempo, eu tive muito preconceito, só que eu não sabia o que era. Então, é um preconceito já mesmo você não sabendo o que é a coisa e já, não quero, não serve. E a partir do momento que eu fui vendo coisas muito bacanas, eu falei assim, não, cara, o problema tem coisa ruim mesmo, mas assim, o problema pode estar em mim. Eu é que estou criando uma barreira. Eu gosto do desenho, eu gosto das habilidades e da coisa da oficina e tal, e sempre criei uma barreira com a performance até muito por uma coisa de vergonha, de eu não conseguir me inserir na coisa, então eu tinha muito preconceito. Eu falei assim, então isso é pior. Mas aí eu passei a perceber que o problema era comigo Que e bom. não com a coisa em si, né? É a minha É, experiência, né, sim. disso. E eu É. percebo que foi um preconceito mesmo, assim, uma dificuldade minha de não querer ver as coisas. Uhum. E depois que eu fui É, vendo, eu falei assim, olha, tem coisa muito legal sendo feita, e eu estou perdendo, né, quando eu crio essa barreira. E na arte isso é isso é um sacrilégio, né? Você não se permite ver, né? mas se já se permitiu, tá bom, né? Uhum. Outra coisa, Marco, essa performance que a gente viu um pedacinho, confortável, eu vi que você tem uma série de pintura ou desenho, uma técnica mista, não sei. Você costuma transpor essas linguagens, né? Evidente aqui nessa pesquisa que você passa do desenho para a performance ou da performance para o desenho, ou isso tudo vai acontecendo misturado? Como que é esse processo? Nesse caso aconteceu assim, de uma série de desenhos que eu nem imaginava que era performance, né? E quando eu fui para Holanda, essa foi a primeira performance em que eu pus um ponto, assim, inclusive para provar que a performance não é só desleixo e que improvisação não é não saber, né? E que natural, assim, natural
o controle, você precisa ter controle, né? Bom, enfim. Mas eu fiz uma maneira que geralmente era totalmente avessa ao que se dizia, como se faz performance. Esse trabalho teve um ensaio de 1 ano para chegar nesse desenho. E para chegar nessa naturalidade, flutuar, que eu queria, ele tinha esse motivo muito claro de provar que não é ensaiando que se desfaz a ideia de performance. O modo e a questão de criar imagem de verdade, né? Hoje, por exemplo, eu conformei ele também em fotografia. Ah, é? Uma série de 12 que ficam como esses desenhos, né? Assim. Mas para ao vivo as pessoas terem a ilusão da flutuação, eu tinha que ter um controle, porque eu faço aquilo de olho fechado, e tem hora que a cabeça vai para um lado, o pé para o outro, totalmente, sabe? O olho não é como é tudo muito consciente, mas flutuando, como se não tivesse muita conexão assim com a lógica. Eu lembrei você falando assim de um espetáculo da Deborah Coker, que são vários bailarinos pulando parece uma escalada, né, de um lado para o outro, assim, né? Você lembrou desse. Eles têm uma coisa, porque eles usam a técnica da escalada mesmo. Aquilo é uma técnica de escalada e é o instrumento da escalada. Uhum. No meu caso, até é bem muito aparente as coisas, né? Nem é um coquinho assim. Tem uma música que eu fiz também, que é uma colagem que faz parte que eu chegava, tirava o sapato, acionava uma caixinha que ninguém via, que nem que tinha um tocar CD lá, e a música começava, né? Que é uma Marco música Paulo, minha. meninas e Marco Paulo, eu posso interferir do tanto que já estou interferindo? Claro. Você ficou 1 ano porque você queria provar uma Não, coisa da questão de ser mental, que deve ser não, mental ou não, da não. questão Tem até que nada a ver ponto com vai o mental. improviso ou até que ponto a coisa é mental mesmo construída. Não, Você queria não é provar que a nada coisa era mental. construída. A construção não é mental. Não, não, a Assim, construção artística, o exatamente. planejamento. Mas espera aí, do jeito que você falou, fica parecendo que eu estou querendo falar que o racional está aí, que é com racionalidade que eu consigo criar forma. Exatamente o contrário, nada disso. É mais uma questão de tônus, energia imagética e um controle, porque eu faço de maneira natural. Tem bailarino que não vai conseguir fazer isso. Sim, Natural, não, igual. sim, você usou a palavra correta, me perdoe a minha ignorância. É do Ah, controle, controle. é a questão do controle. Então, você Mas estava não trabalhando é. com a questão do controle. Eu tenho isso em todas as áreas. Na pintura, isso é meu. Não é Mas e uma. se você interage com o público, por exemplo, como é que você pensa que essa Essa questão? performance não tem isso. Nesse caso, não. Nesse, não. Então, cada performance, cada trabalho é totalmente diferente da maneira que você chega. Tem performance que eu não posso ensaiar, mas essa, se eu não ensaiasse, eu não conseguia chegar nessa flutuação. Aham. E outra coisa que foi eu e uma pessoa de fora, a gente via, eu fazia improviso, eu criei a imagem primeiro e essa instalação, e fui aí para cima disso improvisar o dia inteiro e ficava fazendo decupagem do desenho. Então eu Uhum. criei uma partitura de imagem. Sim. Então assim, é muito outra maneira, mas porque existia um mito que a performance tinha que ser só na hora, tipo um happening, né? Que é Uhum. só desse jeito, que é isso, e que é também assim meio desleixado. Tem umas coisas assim na ideia de contemporaneidade, que tem que ser rasgado o tempo todo e tal. E aí, sabe, igual o café da manhã, eu não ensaio exatamente, mas eu dou uma treinada assim de 2 vezes, assim, como é que é o pulo, porque ele tem exatamente como fazer. É tipo um Um golpe pas de na bourrée. foto. É um golpe, um golpe. É. Eu lembro de um golpe. Eu não conheço o golpe, né? O golpe eu inventei para me proteger, conseguir subir. E quando a pessoa está vendo assim ao vivo,
o olho dela fecha, pisca, e ela vê que eu estou sentado e quando ela abre, eu já estou lá. Ninguém vê o Sim, movimento. e você tirou bastante o improviso, porque você está montando uma partitura ali, como nesse trabalho, Nesse como trabalho do se fosse uma confortável, coisa o improviso, planejada, sim. com pouco improviso. O improviso existia na questão, porque quando você está vendo de perto, existia uma questão com o movido dos olhos, quase a pessoa ia lá dentro, parecia que ela, porque eu fazia muito uma coisa de sonho, sonambulismo, que o olho era fechado. E muita gente me relatava depois que notava isso, e quando ela via, estava meio lá dentro, ela esquecia que a coisa era que tinha gravidade, sabe? Ela Uhum. realmente ia lá, no campo do inconsciente que eu estava, né? Representando, mas vivendo também, porque naquele caso era muito assim, como uma meditação que você sabe espacialmente o seu corpo, muito natural, por isso que eu não preciso, eu sei que vai chegar, tem toda a segurança, entende? Porque existe uma coisa muito interessante também. É um estudo formal de desenho, como se fosse uma pintura, um desenho, com o corpo, que é uma maneira diferente de pensar, mas teve muito inconsciente para chegar nele, que é todo o ano inteiro de improviso dentro da situação para chegar numa forma. Né? Então, essa sensação de ir dormir lá em cima durante um ano fazendo isso, entra mais rápido nessa hora. Entra Uhum. num automatismo, né? Numa espécie de automatismo. Também pode se chamar assim, Uhum. mas não é assim igual o teatro, né? Que o dedo tem que ficar só num ponto, aquela coisa muito. Eu não sei se sabe, eu trabalho com A teatro, né? mão, a mão vai de Mas um no jeito. teatro a gente tem a partitura e o improviso entre a partitura e o improviso. Mas Sim, do que você está falando, eu me identifico muito pessoalmente dessa questão do sonho e da flutuação, né? Dessa é, sensação que você está falando, dos estágios do sono. Eu vejo sim. muito isso, ainda mais você falando, Era né? De muito você, essa de coisa você aqui, ó. nadando, Eu, voando. eu, eu usava muito, sabe? Interessante. E a preparação física, E as Marco? pessoas Como é que ficavam prestando atenção nisso. Oi? a Ah, preparação física? sempre, na minha vida inteira. Outra coisa que minha mãe me ensinou, né? Ela sempre foi isso. Desde criança, todo mundo aprendeu a nadar nas costas dela. E, para mim, uma premissa mesmo, assim, até hoje, eu faço sempre uma preparação física, eu mudo. Nessa época eu fazia lá, eu fazia natação, Uhum. lá em Amsterdã. Mas, em meditação agora muito também, mas faço um trabalho de corpo também, de dança, de improviso. Tudo isso para ganhar essa consciência e é, pô, Uma leveza, né? Porque esse movimento aí precisa de muita força, né? No força. braço, É, na perna. então, vai ganhando E, também. uhum. É, com Outra certeza. coisa, Marco, me conta um pouco da sua experiência com a Marina Abramovic. Você chegou lá para fazer o Terra Comunal e você se viu muito distante do que você pensava, ou se vocês estavam em consonância, alguma coisa do tipo? Me conta essa experiência com a Ah, Marina. bom, ela foi bastante. Eu não fui totalmente confirmando o que eu pensava. Uhum, Eu sabia um pouco das questões, né? Era louco para fazer aquela vivência com ela, porque ela já fazia isso com alunos lá na Europa. Eu até tinha pedido uma pessoa que foi assistente dela, que quando ela fizesse de novo na Europa, para me avisar, quem sabe eu ia, tal, que eu era louco para fazer. E isso apareceu para mim sem eu ir procurar, né? Veio assim, oi. melhor ainda, né? Muita gente que estava lá Foi nunca você e a idealizou. Rubiane Maia? Muito mais gente.
Ah, não, foi você e a Rubiane Maia que foram expor com ela, né? Lá no Não, Sesc Pompeia. não, mais gente, muito mais gente. Hum, São 8. 8? É. A questão foi uma curadoria da Marina com a Paula Garcia, que era uma dessas artistas também, e a Lindsay, eu não lembro o outro nome, que também era uma das artistas. Só que não desses 8. A Lindsay era mais preparadora da gente e tal. E uma das coisas que ela obrigou assim o grupo a fazer era essa preparação, esse antes com ela, que era o cleaning the house, né, que é limpando a casa. Também eu acho que para ela perceber se a pessoa dava conta, sabe, de ficar 2 meses lá trabalhando e tal, essa história. Ao mesmo tempo, uma vivência que ela sente que a coisa é boa para quando você vai fazer um trabalho desse, de performance, muito intenso, no teu corpo já ter uma condição de aguentar trabalhos difíceis, tipo tocar acordeon 8 horas, improvisando o corpo e a música. Bom, eu fazia um xixi, tomava 3 copos d'água. Não, mas sem saía em êxtase. Nenhuma infecção urinária. Não, e nenhum problema mental, nenhuma Nenhum. dor, nenhuma cara de mal, nenhum. Ai, Uma delícia, era a mesma sensação de flutuação, assim, no sentido. Era um torpor que no final eu saía sempre assim. Ai, né, sabe? Muita energia boa. uhum. Os Mas, monges, eles têm um exercício, né? Eu não sei como chama, mas de ficar por muito tempo sem falar, né? E aí, sim, quando a palavra sai, eles falam que sai de uma maneira muito diferente. Então, eu imagino que seja um pouco. Eu já fiz performance sim. de longa duração, mas de 4 horas, aí dava um intervalo e fazia mais 4 horas. Mas imagino que essas que a Marina propôs são propostas de tipo assim, ela faz coisas de muito tempo, né? E me conta como que foi trabalhar com ela assim nessas coisas que você conta de longa duração, o que que você sentiu assim, o corpo, como que você parece que deve ressignificar muita coisa, né, no entorno, no seu modo de até de tocar o acordeon, né, deve ter mudado muito, né? Então, o que que você percebeu assim nesse processo? Bom, ó, uma coisa boa foi que eu confirmei, assim, eu sempre admirei, sempre aprendi vendo e sabendo das coisas que ela se propôs, né? E das ideias e da maneira que ela tinha de presença de corpo, eu já sentia isso, e ela só confirmou. Assim, foi muito legal. Assim, ela era muito generosa, fazia palestras todas as noites com a gente, contando tudo que ela podia, assim, de experiência que ela criou conhecimento de questões energéticas, de corpo, até mesmo rituais para expurgar tudo de mal que a gente tinha. Fizemos na lua cheia, bruxona. Bruxona? E assim, ela foi. O Clean the House era um sonho mesmo, porque eu nunca fiz esses aí, por exemplo, de ficar calado, mas até tenho atração. Mas o dela era não comer 5 dias, né? Não podia comer, falar, não podia ter relógio, celular, livro, nada disso. E tinha um caderno com lápis. Também não podia tomar banho. Aí ela acordava a gente toda manhã, uma hora diferente, totalmente diferente, com uma panela, batendo na panela. E aí a gente tinha que ser pelado e tomar no banho no Lago Barrento. Nossa Senhora. A Nossa, que hora que fosse. experiência. Se você já tivesse acordado, você tinha que esperar a panela. Mas porque tinha que ir todo mundo junto, tá? Entendi. Paulo, deixa eu perguntar.
E aí, dentro dessas vivências todas suas, e você abriu um curso agora, aí pensando assim em escola, do seu aprendizado, você traz, por exemplo, essa experiência da Abramovich, por exemplo, e que você usa como método para as suas oficinas, é lógico que você tem a memória, né? Mas assim, como uma coisa pragmática mesmo das suas oficinas e tal. Muito pouco. Alguns exercícios que nem eram também só dela, que ela já trouxe de outra pessoa, né? Tipo Gurdjieff, por exemplo, tem um exercício que ela deu, que ele que inventou, e ela nomeava todos os exercícios. Ah, esse exercício é tal pessoa, tal, tal, tal. Mas não, muito pouco. Não tem essa coisa como na dança, que aí você aprende uma técnica e vai dar aula daquela técnica de fazer o corpo sensível. Não. Eu não sou assim. Eu pergunto porque eu vejo isso muito Eu repetido uso, e eu eu uso uma. repito, mas assim, é porque eu acho que funciona. Mas assim, no que eu dou aula, eu falo da técnica dentro de uma coisa muito técnica. E as conversas, aí eu me permito fazer qualquer coisa dentro da conversa. Mas assim, a técnica para o boneco não agarrar uma peça na outra é uma coisa bem técnica. Sim, Mas assim, como exercício, por exemplo, teatral, conceitual, aí eu já pego o meu aspecto, mesmo com as experiências. isso depende, eu vario muito, não é muito. Não é sempre que eu dou essas técnicas, nem esses exercícios o tempo todo. Eu costumo dar um exercício que eu adoro, repetitivo, porque eu acho que é a única maneira da pessoa ter consciência de corpo mais rápido é uma É o coisa da simples, vela. pequena, repetitiva, que é um rolamento, que foi uma pessoa, que é também uma pessoa do improviso, que ela faz muito, mas não tem a ver com isso, tem a ver com um estudo de neurociência do movimento do corpo, sabe? Até mesmo começa do movimento do bebê, esses movimentos. É um rolamento com toda uma técnica do bebê, desde rolar, ficar de quatro, levantar, usando toda a maneira que é isso que a gente esqueceu já. Né? Usando tornozelo, uma coisa bem que é ativa. Só que aí eu fico. Chega 1 hora de rolamento nas aulas, quando as aulas são de 4 horas presenciais, né? Uhum. E todo dia repetitivo, assim, com uma música muito lisérgica, até um momento que aquilo pode ser a improvisação, mas só com aquele movimento, mas totalmente que podia ir para todos os lados. Essa liberdade vem depois de muito tempo, mas aí traz uma consciência de corpo mais rápido. É a única maneira que eu encontrei. E aí tem um outro semestre que eu gosto de fazer o exercício parado. Um é movimento repetitivo e o outro vai ficar parado, vai dar consciência de novo de uma outra coisa que além do movimento do corpo, da consciência de como se mover naquela situação e tal. Ali é como ficar quieto, vendo que tudo move, né? Mesmo quieto, né? Eu fiz Você vê aula No, com aquela... no, você, no, eu no fiz esse teatro exercício. tem um pensamento que eu concordo, que atuar sem fazer nada é quase um primor da atuação, né? É você Difícil. atuar parado, sem se mexer muito, né? Uhum. Eu lembro de ter Emma, feito esse exercício com você, Marco Paulo, da vela, É, de a ficar vela aí. sentado, olhando para a vela, a Existe gente várias. começava com 5 minutos e aumentando até para 40 minutos, né? Eu gosto da vela pela questão do olho aberto, porque para você, porque daquele jeito a gente começa a ver tem uma hora que você vê qualquer movimento sem olhar. Você está Uhum. olhando para a vela, mas você percebe que a pessoa moveu e tal. E isso dentro da situação de estar numa performance com muita gente, por exemplo, tal, e isso é importantíssimo, né? Tem essa consciência do entorno, assim. Até mesmo do público, né? Chega alguém Uhum. por detrás, você sente, já fica preparado, dependendo da performance, vai Uhum. saber, né? Tem performance que isso pode acontecer e que há interação. Eu já fiz coisas assim também. Uhum. Na Emma, verdade, oi. desculpa interromper, eu queria saber como é que está sendo a experiência de dar aula de performance de modo remoto
que você está achando? Você deve ter descoberto várias, várias maneiras diferentes, né? Porque é um desafio, né? Eu não consegui, por exemplo, fazer, porque são 2 horas só, não dá para fazer uma questão corporal, assim, que eu acho importante quando é de 4 horas, é muito bom. Tem um tempo que você rola no chão, faz um negócio que aí depois você vai para elaboração de ideias e tal, né? Que eu uso muito isso como acho que a técnica da performance ela tem essa questão da elaboração ao máximo antes de algum acontecimento, porque algumas vezes tem que testar e tudo. Mas, então, eu achei um pouco difícil, sendo que eu já estava trabalhando vídeo e fotografia, tem um semestre de aperfeiçoamento. O primeiro semestre eu trabalho, porque é muito rápido 2 semestres, né, para o corpo, né? A pessoa, se ela quiser, eu falo assim, você vai ter que sair daqui e continuar trabalhar esse corpo e tentar consciência de corpo em vários sentidos. Mas eu tento fazer rapidamente o máximo que eu posso de consciência. Então, e também de formas, né? E de trabalho. Não existe performance que uma outra pessoa não está envolvida. Que seja o fotógrafo, alguém que tem que te ajudar ali, acionando um botão. Você sozinho, você se ferra. Não existe. Então, o primeiro trabalho que eu faço é, por exemplo, um trabalho que tem que ser necessariamente coletivo, no mínimo, só 3, no máximo, no mínimo, quer dizer, e no máximo todo mundo. Né? Ou mais, se quiser chamar de fora, até eu abro, sabe? Mas essa questão do grupo, de perceber que isso é muito importante, saber fazer isso, porque as artes plásticas não têm essa noção de grupo, igual tem o teatro e a dança, né? Não. E falta essa questão, e é muito legal. E depois aí fica individual. E agora tem um tempo que eu comecei aqui no segundo semestre de aperfeiçoamento, o primeiro trabalho, em vez de ser em grupo, é vídeo e foto. E aí a gente nem apresenta ele de cara na Perplexa, não faz uma Perplexa, e aí espera no final do ano, junto com a elaboração individual, que pode ser de qualquer forma, né? Grupo, qualquer coisa, a foto e o vídeo. Então, o que se intensificou nesse jeito é fotografia e vídeo, né? Quem não estava conseguindo ter ideia e nem ficando na vontade, essa coisa ao vivo, que é uma coisa diferente, não sabia manipular aquela história da câmera sozinho ali, né? Uhum. Muita gente não conseguiu, mas foi legal que vai ter uma produção. Vocês vão ver na Perplex uma produção de foto, assim, de audiovisual, assim, fotografia sendo elaborada como ritmo e acaba quase que virando um vídeo, assim. Recentemente eu É, vi um menino do teatro, ele não é muito conhecido, não. Ele fez, foi uma amiga minha que me contou, ele fez um teatro online, né? E ele passava do Zoom, aí do nada mudava para o Google Meets, ia mudando de plataforma, sabe? Como se achei sensacional. E aí ele explorou esse tipo de lugar, né, dentro da internet, que você pois vai como é. se você estivesse indo para um outro cômodo da casa ou para um outro canto da rua, né? Achei isso muito É, interessante. sim. Essas descobertas estão sendo interessantes. Eu estou tendo mais isso num grupo de CNPq que eu tenho, que tem alguns ex-alunos, ou agora tem 2 alunas atuais que estão entrando. E aí a gente tem feito experiências assim, dentro desses quadradinhos de vez em quando, ou com som. A gente não conseguiu pensar nada performático, ao vivo. A gente está mais, até assim, sabe, uma volta ao dadaísmo, né? Uhum. Deixa eu te perguntar, Marco, uma coisa que às vezes quando eu faço performance vem na minha cabeça é que quando a gente está performando, a gente alinha entre o que a gente faz como realidade e como a performance é muito tênue. E aí eu fico assim, nossa, como que eu vou saber o que é o que quando passa de uma coisa para o outro?
não sei se uma entrelaça ou se é um salto de um lugar para o outro, ou se as duas vão se fundindo até chegar na outra. Como que você vê isso, a realidade e a performance nos nossos movimentos, na fala, no corpo, né? Uhum. Vai depender muito, assim, eu acho que depende muito de qual performance que a gente está fazendo, como ela, se ela tem essa interação, sabe? Porque tem trabalhos que vão ter mais isso, tem trabalhos que se afastam e ficam simbólicos, magéticos, mesmo que toda performance tem um dado que é inerente, que o corpo, mesmo que a pessoa não experimente, vamos dizer, interativamente, o público, ele meio que se sente naquele corpo. É mais ou menos isso que a performance faz quando traz um pouquinho de dado do real dentro do fazer, ou sabe, uma coisa mais que rasga um pouquinho o véu do palco italiano, né? Assim, Uhum, esse aí, por exemplo, né? Tinha um tablado, as pessoas ficavam em volta. uhum, Mas, assim, olha o que aconteceu, porque tem os acasos que são maravilhosos, né? Nesse trabalho. Uma uhum, coisa foi que o tablado era para proteger o chão do museu, que era de madeira. E o povo em volta e tal. Teve dois acontecimentos assim que foram inusitados e que trouxeram a parte mais real. Além da questão de eu esmagar a fruta, e o cheiro que vem, tudo isso cria um dado que não é representacional. A música, né, traz drama, chama esmagamento sensível muito por causa do som do acordeon. Foi a uhum, primeira ideia, o quanto ele traz um sentimental esmagador, assim, né? Ele é sempre nostálgico, sempre. E aí amassando a fruta e né, e sanguinolento que é, né? Mas uhum. aí o que aconteceu? Aquele líquido, ele ultrapassou a barreira do branco e entrou no tal do piso que era para proteger no meio da performance. E a curadora do museu veio me falar, adorei que extravasou. Mas aí, na hora que acabou, eles foram limpar correndo, que não era o combinado, mas porque teve que tentar salvar o chão do museu. E o contrário, na sua vida cotidiana, você percebe um pouco da performance na sua vida cotidiana? Ah, muitas vezes, sim, tudo, né? Acho que também muito do trabalho vem da observação do cotidiano, né? Meu trabalho ele fala do cotidiano. Uhum, E aí, sim, quanto mais a gente faz e desloca o cotidiano para a arte, mais a gente percebe ele, né? A gente fica vendo arte dentro do cotidiano, trazendo esses elementos para estranhar o artístico ou o formalismo. E eu não sou nada, vamos dizer, simples nesse sentido, porque eu ainda tenho esse dado do controle que a gente estava falando, né? No fazer, tipo, quando eu vou lá com a música, poderia ser que eu tocasse uma coisa ruim. Tem gente que usa isso como técnica. Se eu quiser, uhum, eu posso tocar errado, feio, sei lá. sim. Que pode acontecer um dia eu querer fazer assim. Mas eu também sei tocar direito e surpreender porque isso sai ali, assim, né? Então tem o emocional acontece porque a música tá forte, né? Senão não aconteceria só assim por um toque do não saber, assim, por até uma pretensa contemporaneidade, vamos dizer. Uhum. É, Então eu tensiono muito isso, sabe? Quando eu pinto de uma maneira a técnica, tal, assim, o contemporâneo fica incomodado. uhum. Fica a contemporaneidade, que é o improviso, que é o... É, que é um clichê da coisa. O que é Uhum. a arte contemporânea e como ela tem que ser? É isso que Muito foi livre há muito. experimental também. Isso já foi. Eu trabalhei isso há muito tempo. Então, assim, por exemplo, esse trabalho que você viu da vitrola, com a máscara, não tem só aquele. A vitrola é, para mim, uma coisa que eu tinha com 2 anos de idade, que eu acordava chorando porque eu queria ouvir disquinho. E aí eles me davam a vitrola e eu ficava lá sozinho ouvindo. Então, Uhum. já era paixão É, antiga. é E aí, Mara.
Eu tenho um Mas- concerto que a gente faz, são 5 pessoas, chama concerto, porque eram 5 homens de preto que criam uma sonoridade ali com os discos, né, e com velocidade, que tem partitura e tudo, que é música experimental, assim. Legal. Muito bom. Esse esmagamento, né, o trabalho, você faz com... Eu dei uma olhada assim, ali, com bota de militar, não é isso? Com coturno, Coturno. E é que é tanta coisa para te perguntar, mas eu tenho muita curiosidade de saber daquele trabalho, aquela escultura Nascimento do Amor, como que você Sim. moldou, como que foi o processo de É. fazer, maravilhoso. Adoro. Obrigado, é maravilhoso mesmo. Ele é tipo Marina Abramovic, só que fui eu que fiz. Eu tive que ter a mesma intensidade, sabe? Eu propus, né? Porque eu gosto muito, tem vários trabalhos, eu gosto muito de estar interagindo assim, mas tem vários sentidos, não é sempre dentro da performance, também com o técnico, a pessoa, por exemplo, eu aprendi um pouco, eu tenho alguns trabalhos em pedra sabão, eu fui lá no artesão em Santo Antônio do Leite aprender no quintal do cara que me indicaram a carvar na pedra sabão com ele, né? E essa interação para mim faz muita diferença. Como eu fui lá na Zezinha, né? E aí esse trabalho eu fui na fundição e eu tive essa ideia, mas é uma coisa muito longa, nossa senhora, muita história. O anacronismo é inimigo da arte contemporânea? Quem? A arte contemporânea é inimiga do anacronismo? Não pode pintar, não pode esculpir em pedra sabão? É isso, Se é que eu tem isso, e entendi um tem uma pouco. coisa de fazer bem feito, de fazer que tem desse Não, conceito de ter a uma arte da manufatura, igual cultura. você fala assim, eu quero tocar um instrumento harmônico. É. E não é Você usou o termo, falso, você né? tocar mal tocado, né? Mas eu acho que você pega pessoas que, tipo, aquele do Yoko Band lá e tal, do povo vai tocar a coisa, ele quer subverter a coisa Sim, por só. Aí claro. talvez você queira subverter por ser anacrônico. E eu gosto. Essa ideia me interessa bastante. Eu falo, não, eu quero Pois pintar. claro, eu tenho muito isso, de trazer até o tradicional, o simbólico, o antigo, junto com a contemporaneidade. O corpo já é um problema, né? A figura foi muito problema. Quando eu comecei, a figura era um problema, só tinha matéria. Os trabalhos eram todos de cera, matéricos, Nuno Não Ramos. pode mais, né? A figura humana não pode mais, a E pintura, aí tudo é apareceu anacrônico, né? uma galeria, que era a Casa Triângulo, que só trabalhava com figuração. Eu fui lá correndo. Eu Uhum, era figurativo por sentimento. Meu trabalho sempre foi assim, entendeu? uhum, Sim. É natural, eu vou fazendo, não é muito assim, não é eu tenho que tocar bem. Não, eu, eu não queria ter aula, porque eu também confiava que eu tenho, né, um dom, essas coisas todas aparecem para mim, são naturalmente parte de mim, com prazer, e não com um ego de que eu tenho que ser incrível em tudo. Não é isso. É Sim, sem natural. sofrimento, né, Se cara? fosse ruim, sem sofrimento, não. Prazer, nossa. É tipo só prazer. Não, não, sem prazer eu não vou fazer. é. Pois é. Tem que ser gostoso. Ô, Marco, a gente também tem curiosidade de ver um pouquinho do seu ateliê. Não sei como é que você está aí, se você está no computador ou se você está no celular, ou se você quer que eu mostre as fotos que você me mandou do ateliê. Tá meio parecido com aquelas fotos, eu prefiro. Eu estou no Prefere ver? computador, aqui é um pouco ateliê, meio a casa, né? Aqui Aham. são um teleiro, né, de pinturas maiores, ali tem um teleiro de pinturas menores, lá em cima é meu quarto, tem uma pintura da minha mãe cadê? Como é que Uhum. lá? Ali, então, mas assim, ali já, aquela porta já dá para minha sala-cozinha e o ateliê atrás daquela, de uma estante ali. Mas Eu vou o ateliê está mostrar muito um pouquinho. parecido, pode mostrar aí que ele está muito Tá. parecido. Acho que a foto vai parecer melhor, Aí vai vai dar para ver melhor. mostrar melhor. Uhum.
Aqui tem... Como eu não estou carvando em pedra sabão, agora está essa limpeza, né? Porque quando sai, fica um pó branco, uma loucura. Mas tem uma E pintura aí... acabada ali, Uhum. os desenhos que E é estão uma sendo delícia a feitos. pedra sabão, né? Super macia, né? É super Mais ou gostoso. menos, viu? Não, mais ou menos. Eu Eu gosto, eu primeiro me gostei da deu, experiência, a apesar de primeira me largar. deu uma inflamação muscular de um tempão, porque eu fui muito rápido, eu não parava, não fazia alongamento, e ela devolve, né? Ela é macia, mas também não é assim, olha lá, tem várias ali no chão. Ação e reação. Total. Ela é macia, mas também, se você for muito rápido, ela te machuca. É muito doido. Foi Isso é assim um que eu molde fui. das suas pernas? Não, isso Parece. é uns pedaços que a gente moldou lá no Jequitinhonha com a Zezinha. Essa é a técnica lá do Jequitinhonha, das bonecas. Hum. Essa foi uma coxa que sobrou de uma mulher que teve uma hora que a gente teve que fazer uma outra mulher Uhum. e que ela estava com medo da mulher não dar certo. Tem um corpo lá no fundo, um Aqui. tronco também. Tem um tronco lá, sabe, lá no fundinho, do lado, tem uma coisa. É E isso. achei. Esses dois trabalhos são resquícios do trabalho pela pele, reconstruindo o homem e a mulher, mas eles chamam desmembrados. Uhum. São dois trabalhos diferentes, né? E essa mesa meio parecendo uma banca de pedaços de corpo, e lá é um tronco de mulher desmembrado, né, sem membros, mas com a barriga cheia de caramujos, assim. A barriga furada. E lá Faz dentro tem boneco também, né? Hã? Faz boneco também. É boneco, faz. Tem o Tony. Tem muita coisa. Tem escultura de bronze ali. É uma coisa assim, o material ele vai aparecendo com a ideia, né? Aí quando você não tiver mais ideia para aquele material, tá lá. As pedras sabão estão paradas há um tempão. Ainda Uhum. não tive uma ideia para elas, elas não precisam ser feitas. O É difícil. Nascimento do Amor, a escultura é qual material, Paulo, Não, Marcos? é bronze. É bronze, né? Aquele molde, ele teve uma performance para ele acontecer e a fundição fez uma experiência que ela nunca tinha feito. Assim como a Zezinha também nunca tinha feito um corpo também natural pelado, né? As experiências assim que eu levo as pessoas das técnicas e elas me respondem, né? Com uma técnica ensinada, aprendi demais, né? Com todos eles. E lá na fundição, então foram 5 horas de molde naquela posição. 1 hora a cabeça e o pé separado, mas o pé em pé, 1 hora a cabeça que foi sentado, mas depois a cabeça tinha que estar naquela posição já, né? E depois eu fiquei 1 hora em pé com aquela posição, com a cabeça e tudo. 1 hora não, desculpa, 3 horas e meia. Para fazer Uau. o corpo todo. Para fazer o corpo todo, tirando a cabeça e o pé, né? E o galho também é um molde, mas tem várias experiências também, que os pedaços finos são diretos, assim, da madeira, do galho, mesmo direto virou bronze. Assim. Esse aí é molde, são todos eletroeletrônicos meus antigos que eu guardei. Eu lembro também quando eu estava na Guinhara e eu fiz aula com você, você também questionava muito essa coisa da presença no celular e fora do celular, né? E, Já era incômodo total para mim. né, e aí você fazia, Aí aqui tem tem. tudo a ver, né? Tem. Porque eu tenho uma consciência muito grande desde das primeiras pinturas sobre eletrodomésticos, sobre a dominação da indústria no sentimento humano, na sensação, até mesmo na presença humana, e o quanto você percebe da vida e está consciente, o quanto isso tira a consciência da gente, né? Essa dependência de um instrumento, assim, do que o corpo está, né, É, se tem, colocando. uhum, tem uns estudos que eu vi aí que tem gente já considerando os stories, a interação com o Instagram, mais a realidade do que a própria vivência, né? Talvez por conta
pandemia, não sei. Ó, que loucura, né? É. Não vai dar para mim. Eu não vou chegar nesse ponto. Não vou desenvolver esse ponto. Porque para mim tem uma coisa que vai ter um retrocesso. Assim como a arte do vídeo, da fotografia, agora está mais natural, né? Assim, não tem um. Assim, vai fazer quem realmente sentir que tem que usar aquilo, e não aquela febre que todo mundo só fazia aquilo, né? E isso meio que perde também essa conexão assim com uma verdade, que a ideia vem com uma verdade do material, assim, que o material você faz a coisa assim quase junto, o material e a coisa são necessárias naquele momento. É muito bom quando eu acho isso, adoro. Uhum. Assim, nem sempre acontece. A pintura e o desenho eu sou mais safado nesse sentido. Porque a pintura realmente não é a coisa, né? Você não vai ter essa. Mas quando é assim, tipo, ready-mades, eu tenho muitos ready-mades. Nessa observação da vida, eu acho fatos e certo tipo de material que me suscitam ideias, né? Assim, Uhum. ah, eu Muito bom. adoro. E tem essa coisa no meu trabalho, que, por exemplo, vocês perguntaram sobre a coisa do cotidiano, tem né, o colchão, tal, 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 mas tem um lado que é etéreo, humano, energia, amor. Uhum. É a dualidade do ser humano, porque o meu motivo de arte é o ser humano. Falo a partir dos meus entendimentos. E Uhum. essa quase esquizofrenia, eu me permito, porque é uma coisa acaba no final que é uma coisa está falando sobre a outra, né? Crítica sobre a consciência, sobre a tentativa do conforto pela distorção que é feita do desejo pelo capital. E aí você fica comprando as coisas achando que aquilo é a sua felicidade, mas esquece da parte pessoal de você mesmo como felicidade, né? Que o nascimento do amor tem a ver com isso. É o amor por você, não é amor por ninguém, vocês viram, né? É o amor Uhum. o amor natureza que está dentro da gente, não é por alguém, é pelo amor, pela coisa que você já tem e Uhum. sente, pela vida, pela. E que muitas vezes esses elementos que estão no meu pé lá sendo a base naquele momento, e também ao mesmo tempo nem a roupa está ali, né? Eles estão deixados ali, né, no chão. Eles estão, é como esse que eu quis, e que a natureza brotasse do coração, e eu vi isso. Esse é um mito muito antigo. Eu vi isso numa pintura em Portugal, num museu lá de arte sacra, uma igreja mesmo, de São Roque, Uhum. e vi um quadrinho que tinha uma freira e um padre que, por tanto amor, nascia, botava uma roseira que levava Maria. Eu achei esse símbolo de amor muito lindo. E aí, depois eu já tinha uma mítica que eu gostava, que era do Gessé, que era, que era pelo pinto, que nascia a árvore da vida, né? Que, de novo, é a árvore genealógica da Maria. Uhum. Mas eu não ligava uma coisa na outra. Aí depois que eu descobri que os dois são Gessé. O Gessé é representado tanto pelo coração quanto pelo pinto, e que a árvore da vida e tem ali a essência da coisa divina, da energia mesmo, né? Bom, enfim. Tem também uma parte da mitologia grega que a moça vai Ah, virando árvore, né? foi o primeiro trabalho, olha para você ver, a Daphne. Ele existe. O primeiro trabalho de bronze meu se chama Daphne ou Possessão. Olha só, olha como que as coisas. Eu vejo isso como uma verdade, assim, na carreira, né? Porque se É, você fez aquilo com verdade, ela volta no futuro, né? E sim. você olha para trás e fala, olha isso, tá dentro de mim mesmo, né? Quem me aproximou da mitologia foi o Bernini, que eu sou muito apaixonado pela escultura dele, e Uhum, principalmente o êxtase, porque o êxtase eu relaciono muito com uma ironia,
uma coisa que eu usei muito, eu fiz aqui, tenho esse assim, do meu lado, tem um ali, essa mulher em êxtase aqui, Uhum. né? Tá vendo? Uhum. Sim. É só que é uma pessoa natural, assim, que fica no chão, na verdade, né? Não é, e ela depois tem que ser destruída depois da exposição. Porque o meu conceito de êxtase é que ele é momentâneo, ele não pode ser perene. Então eu só construo ela de argila, e aí deixo ela secar errado para ela rachar, e depois da exposição eu tenho que quebrar ela com o meu corpo, que é Sim. uma E esse performance que eu conceito criei. de êxtase, você pega ele do êxtase sexual mesmo? Ah, pois é porque eu estava tentando falar isso. Porque a igreja, assim como o capitalismo, né? Catolicismo, kkkk, entendeu? Eu descobri outro dia que o negócio de começar com K É difícil. pode Camila, especular. Camila, ó, olha o perigo. cuidado. Essas são sedutoras e manipulam o nosso desejo. Ai, cuidado com as Camilas. Ai, ai. Mas é verdade, eu digo que eu tinei que capitalismo e catolicismo é muito parecido, né? E tem esse lugar aí de usar uma questão de poder e manipular o outro para ganhar, né? E ganhar indulgência, ganhar poder. Poder. E, é. E aí eu achava essa questão, porque como existe muita culpa do sexo, do corpo, né? A culpa do corpo e do que o corpo sente, dentro do catolicismo, e aí tem esses, e tem como fala, gente, não é nem ironia, é uma outra palavra, quando a pessoa é aquilo que ela critica. Hipocrisia. Hipocrisia, é isso. Essa hipocrisia, porque nos conventos e tá, essas padres, essas freiras, pelo amor de Deus, quase que é uma maneira de não mostrar que é gay, né? Essas É, coisas. Que... eu já ouvi. Tem uma amiga minha que foi para. Quase foi Certeza, freira, ela tinha cara, na relacionamento. cara que acontece o tempo todo. E, Uhum. há milhões de anos, daquelas batinas, delícia. Aí, Batina delícia. e, aquelas, e a Santa Teresa d'Ávila diz que a questão do amor tinha a ver com o Tomás de Aquino, os dois têm essa questão do amor, e como ela fala, é muito sexual, né? Sim. E é amoroso, isso não é Aqui em culposo. Santa Teresa, Marco, eu moro em Santa Teresa. Aqui em Santa Teresa, na igreja de Santa Teresa, tem duas Santa Teresas, né? A Santa Teresinha de Jesus e a Santa Teresa d'Ávila. Então, quando tem procissão, saem as duas juntas. É até bonitinho, assim, as duas. Uma pecadora. É a outra pecadora e a outra é a santinha mesmo. A Santa Teresa d'Ávila é com o livro, né? Ela tinha êxtase ao ler, né? Filosofia. Esse, às vezes, de amor à fé, né? Ao Cristo. Uhum. É. E aí eu faço essa pessoa só como uma mulher natural, né? E tem uma pintura de homem também. Aqui tem um esses maravilhoso, lá em Cataguás, não. É Cataguás? Não, desculpa, não. É... Como é que chama, gente? Caraça, lá no Caraça. Na igreja, lá tem um êxtase do século XVIII, feito de pano, é um soldado romano em êxtase, é maravilhoso, no altar. É maravilhoso, ele está gozando lá no altar há anos. e com caixãozinho de A vidro. lança para cima, né? Caixãozinho de vidro, tem a lança e tem plumas, e tem joias. E, Uau! e ele é um esqueleto e a técnica é maravilhosa, porque é um pano enrolado no esqueleto real. E aí é todo pintadinho, é muito bonito, tem que ver. Quase uma mumificação. É, isso era uma maneira de Lembrei, Marco fazer Paulo, que você imagem. estava falando. Eu não sei quem disse isso, mas que diz que cada gozo, cada êxtase é uma morte. Você fala Pequena que você tem que quebrar, né, a sua êxtase e acabar com aquilo. Também. Eu pensei nessa analogia, nessa metáfora, né, de que cada êxtase É, é uma morte, né?
E aí depois ela viram trabalhos que se chamam Êxtase Irrompido. Uhum. E aí são Legal, outros gente. trabalhos. A conversa está É muito verdade. boa. A conversa está Sim, muito boa. Eu queria que durasse mais tá na tempo, hora, né? né? Mas a gente tem que encerrar, porque a ideia aqui é durar mais ou menos 1 hora. Sim. E se alguém quiser fazer alguma pergunta ou comentar alguma coisa para o Marco, fala agora para a gente seguir para o fim A gente... do gozo. Quer falar alguma coisa aí, gente? Noemi, que é a próxima também. Naísa, Paulo. Nessa hora que você chega, que você fala isso, parece que todo mundo fica calado. E durante a live fica um falando em cima do outro. E no Mas fim, agradecer mesmo, Marco, por conseguir um espaço na agenda, vir falar com a gente. É sempre bom aprender com você, você é um grande mestre. E Querida. obrigada demais. E beijos e força aí no caminho. Obrigado. Eu queria dizer que é uma coisa que eu não disse, mas pensei, né, que é tão bom quando eu, como professor, ainda recebo a vontade de vocês de estar perto, de ouvir, vamos dizer, um complemento assim de que eu consegui não constranger, não afastar, não reprimir. E vocês ainda querem me estar junto de mim, isso é uma maravilha para mim. É só isso que eu queria dizer. Fico muito feliz com isso, sabe? Isso me traz. E é isso que eu gosto de passar quando eu dou aula, né? Uma coisa que eu quero é realmente abrir e estar perto, até me renovar. Eu também aprendo, né? Estando, inclusive no desejo de vocês de colaboração, de conexão, isso é muito importante. Para mim, isso é lindo, é ouro. Então tá, eu quero te agradecer, porque eu te vejo como um professor e como um mestre, e você me mostrou muita coisa muito legal hoje. Obrigado, que bom Eu que você estava agradeço. aí, fazendo as perguntas, confundindo a gente. Nada, não é para confundir, não. É para. Eu sou confuso. E eu sou brincalhão. Mas te agradeço, eu gostei muito de te ouvir. Eu vou Também. falar tanto. Então tá, gente, vamos finalizar aqui. Um beijo para todo mundo. Obrigada, Marco. Espero que a Beijo. gente siga aí no caminho das artes, sempre trocando, que é isso que é o que importa mais, eu acho, né? E aí, até semana que vem com a Noemi. A Noemi vem aqui na semana que vem e vamos ter a conversa. Ela está aqui no chat falando que também é da época da vela, que foi a época que a gente começou a estudar performance, e que adorou aqui também o papo, tá bom? Um beijo para todo mundo. Até Beijo. semana que vem. Beijo, Tchau. gente. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Tchau.